Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o quarto capítulo do Evangelho de São Lucas. Estamos junto com Jesus na sinagoga de Nazaré. O episódio de hoje, de Jesus na sinagoga, está diretamente associado à primeira leitura, onde ouvimos a história de Eliseu e Naamã. Bom, o discurso do Senhor, a assembleia reunida na sinagoga de Nazaré, deixa claro o quanto no coração dos homens falta o vigor da fé. Os dois exemplos dados por Jesus, seja o da viúva de Sarepta, seja o do sírio Naamã, tratam-se de dois estrangeiros que dão testemunho de fé diante do Deus de Israel. Em momentos distintos da história em que o Senhor enviou o profeta para chamar o seu povo de volta à adesão na fé. Tanto Elias como Eliseu pregaram ao povo de Israel para que retomassem a fé no Deus vivo. O episódio de Naamã tem um peso muito forte, porque desde do Pentateuco, ou seja, os livros iniciais da Bíblia, o livro dos Levíticos nos fala a respeito da cura da lepra e que ela se dá como uma graça de Deus em perdão, ou seja, o Senhor perdoa os pecados cometidos pelo homem e a cura se torna um sinal, seja do arrependimento, seja da grande misericórdia do Senhor, mas, sobretudo, a cura é também um testemunho de que aquele coração buscou novamente a Deus e nele esperou. Que Jesus fala que categoricamente em Israel, naquele período, nenhum leproso tinha sido curado. O único que foi curado em terras de Israel não era israelita. Isso é forte. Isso significa dizer que naquele momento em que o profeta prega ao povo para que o povo volte à comunhão com Deus, para que o povo acolha a palavra do Senhor e dessa forma torne a fé no Deus vivo, esse povo não escuta a voz do profeta. Mas aqueles que estão fora de Israel têm um coração de escuta e acolhem a palavra. É significativo ver que é a escrava da mulher de Naamã que vai falar sobre o Deus de Israel. É uma israelita.
Ela está numa região estrangeira, como escrava, e ali ela fala da fé no Deus vivo. Mas aqueles que estão em Israel, na terra bendita, junto ao povo, esses não se recordam e não vivem mais a fé no nome do Deus vivo. E Naamã, então, com o testemunho daquela serva, transmitido por sua esposa, se apresenta ao rei e pede para ser enviado a Israel para poder suplicar ao Deus vivo misericórdia por suas dores, por seu sofrimento. Isso é lindíssimo. E ele toma uma estrada para ir ao encontro do profeta. Obviamente, também Naamã precisava viver uma importante conversão na sua vida. Aquela passagem da expectativa de um Deus que faz e que age como espero que seja, e o Senhor onipotente que na sua liberdade realiza segundo a sua vontade. Ele esperava que fosse um ato quase mágico, ritualístico extremo, para que viesse a acontecer aquela cura. Ele esperava um Deus num protagonismo simbólico exagerado. Mas naquele tempo talvez não fosse tão exagerado assim. Quem sabe quantas coisas Naamã já não tinha visto naquela vida, não é mesmo? Mas quando ele chega diante do Deus de Israel, ele descobre aquilo que ontem nós ouvimos, que esse Deus fala conosco e espera ser ouvido. Você se lembra do evangelho de ontem? Jesus, que o templo é como um grande mercado onde todos levam, nós falávamos sobre isso, né? Todos levam o seu interesse, todos têm algo a dizer, têm algo a esperar, têm uma ambição a cumprir, aqueles que querem comprar, aqueles que querem vender, enfim. Os homens estão com o coração agitado, quando na verdade no templo a assembleia deve se reunir como se reuniram na época de Esdras, para ouvir a leitura da palavra de Deus, para ouvir a voz do Senhor que fala com eles, para acolherem essa voz e em sinal de adesão e escuta ao que Deus falou, oferecer o sacrifício. Então é preciso que todos estejam atentos e com o coração separado das distrações e das ambições pessoais para ouvir o Deus vivo. E ontem no Salmo percebíamos isso. Se pensamos pouco na vida eterna, se nos recordamos pouco que a nossa vida não é só para esse momento, vamos ter dificuldade de nos colocarmos na frente de Deus para ouvi-lo e se tornará cansativa a nossa relação. Por quê? Porque a gente terá só o que falar, o que pedir, parece que a vida acaba depois de amanhã com a nossa morte. Então, só temos coisas a pedir, coisas para serem resolvidas, coisas imediatas. Estamos ali sempre na ambição de conseguir organizar os problemas. É cansativo me relacionar só por afazeres. Qual é o marido e a esposa que se permitem isso na vida, não vão se cansar um do outro? Se o nosso relacionamento se resume apenas em revisão de afazeres, o nosso relacionamento se resume apenas em estabelecer medidas para providenciar a solução de problemas e avaliar essas soluções, mais cedo ou mais tarde você vai se cansar. E na relação com Deus não é diferente. Agora, mais do que ir ao encontro de Deus para pedir solução para os problemas e para apresentar o entendimento de como tem que ser providenciado o melhoramento das coisas, eu vou para receber dele a palavra que me conforta, que me fala da eternidade, o vigor que me mantém de pé. Se eu vou ao encontro do Senhor para pensar o significado da minha vida e para encontrar nele o sustento que anima a minha alma, é diferente. O meu Senhor tem mais a me falar do que a instrução prática para a solução dos problemas da vida. O meu Senhor tem mais a me oferecer do que um planejamento de solução para problemas que agora me afligem.
O Senhor tem uma palavra que preenche a minha alma, mas eu preciso desejar isso e me expoliar de todas as ambições de expectativa que eu tenho. Porque eu vou para falar com Deus, mas na verdade a gente deveria estar ali para ouvi-lo, mas a gente fala o tempo inteiro. E não aceita quando o Senhor nos fala de paz, nos fala de eternidade. Queremos passar rápido isso porque tem coisas para serem resolvidas. E essas são as mais importantes porque nós assim definimos, muitas vezes. Quando na verdade uma única palavra do Senhor é capaz de transformar céus e terra. Então deixa o teu Senhor falar, vai à sua presença, o escuta, acolhe a sua palavra, despoja-te de tudo isso, que muitas vezes são aquelas agitações, como na parábola do agricultor, né, que vão sufocar a semente que germinou, as preocupações do mundo, as preocupações desse tempo. Vai ao teu Senhor disposto a ouvi-lo e um pouco menos de falatório nosso, um pouco mais de escuta do Senhor, para que dessa escuta depois venha. Afinal, Ele conhece o que está no nosso coração antes da gente pedir. Por que essa aflição de sempre desesperado querendo falar e não permite que o Senhor possa falar? É o tempo inteiro a gente falando e colocando questões para serem resolvidas. Então, o quanto a ação de graças, o quanto a escuta atenta do Senhor é importante, né? E ontem, o Senhor que desfazia o mercado tem um significado muito grande. Depois Ele é a própria palavra viva do Pai. Ele faz a referência do templo a si, pois Ele é o verbo de Deus. Assim João começou o seu prólogo e agora está apresentando já no segundo capítulo esse episódio para marcar isso. E falávamos ainda que os discípulos precisavam de tempo para entender e ter essa palavra consigo para que ela fosse modelando aos poucos o coração deles, né? E por que eu estou repescando tudo isso? Pela experiência de Naamã, que quando vai até o profeta Eliseu, Eliseu nem o recebe, manda o mensageiro com a palavra. Olha que bonito, com a palavra. Eliseu é o profeta de Deus, que manda a palavra ao povo de Israel. Naamã o procura como se ele fosse ou tivesse sobre si a força do próprio Deus. E Eliseu envia um mensageiro para lhe dizer, ou seja, dá a Naamã essa experiência. Eis que tem aqui alguém que não é um semideus, que envia a palavra. Naamã, você deve não olhar para a pessoa, mas olhar para aquele que fala, para a palavra que é dita, pois na palavra está a vida e o poder de Deus. Escuta essa palavra e a obedece, faz a adesão do seu coração a ela e verás o poder de Deus acontecendo. E dessa forma os servos ajudam Naamã, que no primeiro momento se irrita, a acolher essa verdade. E quando ele de fato recebe a palavra que lhe foi entregue pelo profeta, todo o poder de Deus está ali. Ao acolher essa palavra para si, Deus age em sua vida. Ao ter uma atitude de fé e de confiança, o Senhor, com poder, transforma a sua vida. Ele restitui a vida, da doença à vida. Fantástico. Depois ele volta para agradecer e vai querer oferecer os presentes como se Eliseu fosse o próprio Deus, né? Eliseu vai rejeitar isso. Ele pede então para levar um pouco da terra de Israel, para ter consigo a memória daquele lugar santo. Muito bonito isso. E carrega com a terra e leva a memória do lugar santo. Os meus pés tocaram esse lugar. E o que tem de especial nesse lugar? Aqui se moveu a palavra de Deus que me salvou. Aquela terra é o testemunho da terra do seu coração, que foi santificada pela presença de Deus quando ele acolheu sua palavra. Fantástico. É lindíssima a imagem. E depois a viúva de Sarepta, com Elias, ela confiou na providência quando, tendo os últimos itens para poder
comer e esperar a morte com seu filho, pois não havia mais a possibilidade de providenciarem o necessário para si mesmos, o profeta chega e pede para dividir com eles o sofrimento daquele momento. Eu também não tenho o que comer, você vai pegar esse pouquinho de farinha e você vai fazer um pãozinho, não só para você e para o seu filho, vai fazer para mim também. E ela fala, mas é tão pouquinho, eu pensei de fazer para o meu filho e para mim, e depois esperar que a morte chegasse. É bonito porque ela fala, o pouco que tenho, eu pensei no meu filho. E o que sobraria seria para mim. Agora chega você e me pede. E ela sente um receio de tirar do filho. Mas ela não se indispõe a fazer o que o profeta lhe disse. Então o profeta lhe faz uma promessa de que se ela ouvisse a palavra, o Senhor viria em socorro deles. E ela confia. Ela toma o pouco que tem e divide com o profeta, confiando na sua palavra. Lembrou, né? A multiplicação dos pães, tomar o pouco que tem, entregar nas mãos do Senhor, confiando na sua palavra. Pois bem, assim ela fez. E assim, tanto o óleo quanto a farinha não acabaram durante todo o tempo de carestia. E o profeta ficou ali com ela durante aquele período, acompanhando sua família. Ele encontrou repouso e acolhimento e permaneceu. Assim o Senhor também bate de porta em porta querendo entrar. Assim ele disse, todo aquele que acolher a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Dois testemunhos fortes que Jesus fala. Que Deus está procurando um lugar para estar, e é o coração do homem. Essa terra que ele santifica pela sua presença, e que nela sua infinita bondade ele não permitirá que venha a faltar nada do necessário para que se mantenha a vida, até nos momentos mais difíceis. Olha a promessa que o Senhor está te fazendo hoje. Mas para isso é necessário acolher a palavra, que é Cristo Jesus, de guardá-lo firme no coração, em obediência, unir-se a Ele, para que seja Ele o nosso vigor e a nossa vida. Assim como fez São Casimiro, príncipe da Polônia, que hoje temos a oportunidade de celebrar a memória. Um homem de grande fé, que cuidou dos mais pobres por toda a sua vida, renunciou à posse de bens maiores e de uma coroa real para permanecer ao lado de seu pai, cuidando dos mais necessitados. E foi conhecido como aquele que se dedicou sempre a recordar as coisas de Deus e a mostrar com o testemunho de vida como se vive o amor a Jesus. Olha que memória linda! O homem que foi uma terra santificada pela palavra. E nós, nessa terceira semana, à luz do Evangelho desse domingo que passou, estamos agora, em Lucas capítulo 4, sendo chamados a não nos comportarmos como homicidas. Aqueles que ouviram as palavras de Jesus se opuseram a ele, se levantaram contra ele. Que o nosso coração se levante para acolher o Senhor. Que o nosso coração se levante para recolher a sua palavra no íntimo de nós, para que seja feita a sua vontade e possamos juntos glorificar a alegria de ser o Senhor, a nossa força e a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Casimiro, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.